O que você faria se fosse convocado para um Isekai e depois de passar por tantas provações para voltar para casa, ser convocado novamente? Essa é a história do protagonista desse anime, que enfrenta mais uma vez o desafio de sobreviver em um mundo totalmente diferente. Quer saber mais? Acompanhe o resumo dos primeiros 4 episódios. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Então bora para o vídeo. Começa o primeiro episódio com o protagonista, Setsu Suzaki, e sua amiga de infância, Yu Hanabashira, conversando. O protagonista olha para a janela e se pergunta como está o outro mundo, quando de repente o lado de fora da sala fica totalmente escuro e um círculo enorme aparece no chão da sala. E em um instante eles são transportados para um lugar diferente. Isso não surpreende o protagonista, pois ele já foi invocado antes como um herói anterior que terminou com sucesso a última guerra, antes de ser inesperadamente devolvido ao Japão, para reiniciar sua vida como um bebê. Sem tempo para raciocinar sobre o que aconteceu, um grupo de armaduras grandes se aproximaram de maneira agressiva. A maioria dos alunos fugiram enquanto o protagonista ficou e rapidamente derrotou um deles. Setsu Suzaki está confuso com a situação, uma vez que essa guerra já deveria ter acabado há muito tempo. E de repente o grupo de cavaleiros reais aparece. É a mulher de cabelos azuis, é uma pessoa que ele conhecia faz muito tempo, mesmo que ela não saiba quem era ele agora. Quando as coisas se acalmaram, o grupo de alunos foram até o castelo do rei, e o rei explicou o que estava acontecendo. O reino de Distinia está novamente sofrendo um ataque de demônios, e ele fala que cerca de 5 anos atrás, que assim como eles agora, um grupo de heróis foram convocados e eles acabaram com a guerra. E após toda a explicação, o rei e a rainha pedem ajuda dos novos heróis. Enquanto seus colegas de classe treinavam como iniciantes, Setsu recuperou seus antigos poderes e revela sua identidade a sua ex-companheira de equipe, agora Cavaleiro Real Elka, dando um tapa em um lugar inapropriado nela, revelando sua atração masoquista secreta por ele. Ele também vai falar com seus ex-colegas de equipe, Gwen e Tia, que revelam que Setsu desapareceu em uma explosão enquanto duelava com um homem chamado Toma, assim terminando a guerra. O protagonista suspeita que Toma tenha reiniciado a guerra manipulando os demônios com magia de maldição. Então ele não decide revelar sua identidade publicamente e vai impedir a guerra saindo por conta própria para encontrar Toma, deixando seus companheiros de equipe para treinar seus colegas de classe. Depois de roubar sua velha espada, Kuramaru, do arsenal de Distinia, sua amiga de infância, Yu, pede para acompanhá-lo, mas ele diz para ela ficar e treinar quando voltar. E antes dele sair, ele revelou que não é a primeira vez dele nesse mundo. Começa o episódio mostrando uma criança com o avô dela, um senhor de idade que é um artesão. Ele estava discutindo com um aventureiro que estava aqui para comprar uma joia, e após ele despejar um montante de ouro, foi vendido para ele. Corta a cena e mostra que o senhor de idade morreu e que Huri estava saindo de casa para fazer uma entrega importante da última joia que seu avô reparou antes de sua morte. No meio do caminho, ela foi atacada por um grupo de monstros e, para a sorte dela, o protagonista estava passando por ali e acabou por salvá-la. Após ter feito isso, ele concordou em ser o guarda-costas da garota até a próxima cidade. Chegando na cidade, o protagonista ficou impressionado como a cidade mudou em um período tão curto. E no porto, a garota tentava contratar um navio para o continente demoníaco, mas todas as viagens para lá são canceladas devido à guerra. Após várias tentativas de contratar um navio para partir, um grupo de cavaleiros reais chegaram e começaram a intimidar ela, falando se ela tinha licença para comercializar, e por fim tentaram fiscalizar a mochila dela para roubar seus objetos de valor. Para a sorte dela, o protagonista aparece novamente e impede isso, humilhando os guardas na frente de várias pessoas. E antes de eles saírem, mostra no mar uma enorme coisa identificável embaixo da água. Ninguém viu, incluindo o prota e a garota. Então, antes de viajar para o continente, o protagonista sugeriu que eles descansassem. Em uma pousada, como forma de mostrar que ela estava agradecida e que também agora confiava nele, Huri mostra o que ela estava levando, uma pequena joia preta, e conta mais um pouco sobre o avô dela. Ele era uma pessoa muito famosa no reino de Distinia, e ninguém conseguia chegar aos pés dele. Um certo dia, uma pessoa apareceu e pediu para ele consertar um dos itens que o avô dela mais se orgulhava. E antes de morrer, ele confiou o seu trabalho para sua neta entregar. Após ela sair por um momento, o protagonista reconheceu essa joia. Ela era de sua vida anterior, que ele encantou com a proteção mágica como um presente para uma amiga próxima. Se o avô de Huri foi convidado a repará-lo, isso só poderia ter quebrado se o dono estivesse em uma briga séria e talvez não tivesse sobrevivido. Isso preocupou o protagonista, porque ele se importava com aquela pessoa. No meio da noite, os cavaleiros que intimidaram Huri no dia passado chegaram na pousada, acusando os dois como simpatizantes demoníacos, e tentaram prender eles. Então o protagonista pegou a garota e foi correndo até o porto, onde encontrou seu velho amigo dragão de água, Levia, ou mais conhecido como o deus do oceano, Leviatã. E acaba esse episódio com o continente aparecendo no horizonte. Chegando ao continente, Leviatã mata um Kraken e depois se transforma em uma jovem apelidada de Levaia, para repreender Setsu por não ajudar. E então o protagonista faz lula frita como um pedido de desculpas. Enquanto eles estavam comendo, Huri descobre que seu cliente é na verdade a atual rei demônio e velha amiga do protagonista, Levaia.
Após todos eles comerem, descobriram que ainda tinha sobrado muita comida. E não querendo desperdiçar comida, eles levaram o Kraken para a vila de Volsir, que estavam se perguntando como resolveriam a situação com o Kraken. Mas após ver que o protagonista com a Levaia mataram o monstro, fizeram uma festa para celebrar. Perto do fim da festa, no topo da montanha, o guarda-costas do rei demônio, Vrad, viu fogo na vila e pensou que eram os humanos atacando novamente. E logo em seguida ele foi correndo até a vila. Antes dele chegar, Hurri, que estava caindo de sono, perguntou para Levia como ela tinha conhecido ele. Ela falou que cerca de 5 anos atrás, ele tentou atravessar o oceano sem a permissão dela e após um confronto entre os dois, em que o protagonista ganhou, ele a obrigou a lutar na guerra. Durante a festa, Hurri percebe que Levia tem uma queda por Setsu, mas está com raiva por ele ter desaparecido por 5 anos. Quando chegou na vila, Vlad viu que estava tudo normal e reconheceu o protagonista como o herói lendário. Então pediu para o protagonista ajudar Debas, a atual rainha demônio. Ela havia sido amaldiçoada com um colar mágico pelo maior e mais rico comerciante dos humanos, Terrar Snueter. Vrad informa que os humanos atacaram primeiro com algumas armaduras estranhas e que o comerciante falou que se ela casasse com ele, ele poderia organizar a paz entre os dois lados. O protagonista fica surpreso com isso, porque os humanos pensam que foram os demônios que atacaram primeiro, e suspeita que haja uma conspiração para reiniciar a guerra, que provavelmente inclui o comerciante usando sua rede de comerciantes para espalhar informações falsas. Então, após saber todos os detalhes, o protagonista ficou com raiva, falando por que eles desistiram tão fácil assim da própria liberdade e por que os generais e guarda-costas dela não fizeram nada para impedir isso. Mas na verdade, ela estava fazendo isso devido à promessa que fez com o protagonista, que era para manter a paz entre todos. Usando uma antiga rota que o protagonista usou para derrotar e invadir o castelo do Rei Demônio na sua vida passada, agora eles partiram rumo para o castelo para parar o casamento e salvar o atual rei. No meio do caminho, Levia se lembrou que até 5 anos atrás, que passava todo o seu tempo no fundo do mar sozinha, mas que depois que reconheceu o protagonista e começaram a viajar juntos, ela começou a perceber a beleza desse mundo. E fala que não só apenas porque prometeu a ele, mas pela sua própria vontade, que ela vai manter esse mar e o mundo pacíficos. E acaba esse episódio com os dois chegando no castelo. A rainha, que estava profundamente apaixonada pelo protagonista, trabalhou duro para manter a paz que ele conquistou antes dele desaparecer. Um certo dia, seu colar quebrou misteriosamente, então ela os enviou para ser reparado, mas nunca o recuperou devido ao novo início da guerra. O comerciante finalmente ofereceu paz em troca de seu casamento, então a rainha concordou em se casar com ele e usar o novo colar amaldiçoado para garantir sua obediência. Momentos mais tarde, o comerciante relata aos conspiradores que em breve será o proprietário do continente demoníaco, embora eles pareçam desinteressados se a guerra termina ou não. O casamento começa e o comerciante começa a fazer seu voto, falando que ele e a rainha prometeram entrar em um relacionamento de mestre e serva, e que sua companhia mercante, através de uma anexação do reino demoníaco, promete trazer prosperidade eterna e paz mundial duradoura. Os únicos que aplaudiram, os humanos que estavam presentes no casamento. Antes de prosseguir, a rainha estava se recordando de seu protagonista, de como foi quando ele chegou e parou com a guerra dos humanos contra os demônios. Quando o comerciante estava prestes a colocar o colar amaldiçoado nela, um homem misterioso aparece para interromper o casamento. Quase todos naquele lugar não o reconheciam, exceto a rainha, que mesmo ele estando em um corpo diferente, ela o reconheceu como um lendário herói Setsus. Um confronto se inicia, mas o protagonista derrota facilmente os subordinados do comerciante. Um deles conseguiu fugir, mas antes disso falou que iria reportar para o seu mestre, o retorno do lendário herói. O protagonista acredita que esse tal mestre seja o Toma, seu antigo rival na vida passada. O comerciante acabou sendo preso. Hurri agora poderia abrir uma loja no reino da rainha, e antes deles partirem rumo ao próximo destino, o protagonista confirma que o colar amaldiçoado foi feito por Toma e o destrói antes de devolver o colar reparado para a rainha, assim renovando sua promessa de paz. Em seguida, o prota decide ir visitar seu outro amigo, Herlus, o rei dos homens fera. E assim acaba esse episódio. Então bora para o próximo anime.